Irmãos e minhas irmãs, boa noite. Numa fria manhã do ano de 1860, Allan Kardec recebeu em sua casa um pacote com uma carta. Nesta carta, o senhor Perrier relatava a Kardec que ele era um encadernador que trabalhava numa grande casa em Paris. E houvera casado com Antoinette, aquela que ele elegera como a sua amada e que era a mulher dos seus sonhos. Antoinette subitamente adoeceu e faleceu. O senhor Perrier encontrou-se desesperado, desalentado, não tinha uma crença em Deus. E por causa disso, começou a sofrer muitos tormentos. Começou a faltar ao trabalho e o seu chefe ameaçou dispensá-lo, despedi-lo do trabalho. Mais atormentado ainda ficou o senhor Perrier. E então começou a olhar para o rio Sena e a pensar que se ele pulasse no rio, não sabendo nadar, morreria e poria fim à sua dor. Então, passou muitas madrugadas de insônia e muitos dias de tormento, até que um certo dia resolveu ir até a Ponte Marie para pular no rio Sena. Ao colocar a mão na amurada, um objeto caiu aos seus pés. E este objeto chamou a sua atenção. Ele percebeu que era um livro. E neste livro, quando ele abriu, havia uma anotação. Uma outra pessoa de nome Laurent havia escrito que aquele livro havia salvado a vida dele e pedia que quem o encontrasse, que lesse aquela obra. Então o senhor Perrier leu e enviou a Kardec agradecendo, porque aquela obra também havia salvo a sua vida, e dizendo a ele que ele fizesse com aquela obra o que ele achasse melhor. Esta obra é o Livro dos Espíritos. E nesta obra, através desta obra, o senhor Perrier descobriu o Espiritismo. E foi o Espiritismo que salvou a sua vida. E é sobre o Espiritismo que iremos refletir nesta noite. Nós vamos estamos estudando as 3 revelações da lei divina, no capítulo 1. Então, nós vamos estudar hoje a 3ª revelação, que é o Espiritismo. Nós já estudamos a 1ª revelação, que foi trazida por Moisés, recebida por Moisés no Monte Sinai, e que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, trazendo a justiça para os seres humanos. E teve em Moisés a sua personificação, quer dizer, ele foi o responsável por esta revelação. Depois nós tivemos a 2ª revelação,
que é a lei do Novo Testamento, e foi trazida pessoalmente pelo Cristo, e é a lei de amor, a que todos nós devemos seguir. E temos agora a terceira revelação, que é o Espiritismo. E foi em contato com essa terceira revelação que o Senhor Perrier encontrou respostas para a sua vida, respostas para as suas questões. E muitas outras coisas encontrou nesta obra. E nós vamos analisar rapidamente nesta noite. Então, essa terceira revelação, ela não tem a personificá-lo nenhuma individualidade. Apesar de nós termos Kardec à frente desta obra, desse trabalho, não é personificado em nenhuma pessoa. É fruto do ensino dado pelos Espíritos. E é por isso que nós observamos aqui que não está ligada a nenhuma pessoa, e sim aos Espíritos. Vamos observar, estudando as obras, que esses Espíritos são espíritos de homens que já passaram pela Terra, grandes sábios, grandes conhecedores das verdades eternas, grandes criaturas que trouxeram também a lembrança das leis para nós. Mas foi na forma de espíritos que eles trouxeram a terceira revelação. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, o que é esse Espiritismo? O que será o Espiritismo que o Senhor Perrier conheceu? É o conjunto de princípios e leis contidos nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. E aqui embaixo do slide, nós vemos essas obras básicas, que são a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Essas são as obras básicas e nelas contém as leis que nós temos a respeito do Espiritismo. O Espiritismo desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sob a forma alegórica. Jesus trouxe os ensinamentos para todos nós, mas muitas coisas ele falou de forma alegórica, porque nós ainda não tínhamos condições de absorvermos e compreendermos aquilo que ele trouxe. Era preciso que nós amadurecêssemos, era preciso que a humanidade e a ciência também amadurecesse e crescesse para que nós pudéssemos compreender. Não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou. E aqui vem uma ideia que nos dá uma dificuldade de compreensão. Ora, se não ensina nada diferente do que o Cristo ensinou, para que uma outra revelação? Por que termos uma terceira revelação? Não tem nada de diferente, não está em contrário. Mas nós vamos ver que o ensino dos Espíritos nos trazem uma lei, revela, esclarece essa lei que Jesus aludiu a ela. Mas como nós ainda não estávamos em condição de compreendê-la, vem o Espiritismo para esclarecer, para completar. Então, o que é mesmo o Espiritismo? É a ciência nova que vem revelar por meio de provas
irrecusáveis à existência e à natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Que mundo espiritual é esse? Aqui nós vemos uma imagem que está no filme Nosso Lar. Nós temos hoje à nossa disposição inúmeras obras que nos mostram, através de provas irrecusáveis, que o mundo espiritual existe. Que o mundo espiritual é uma realidade. E é uma realidade que é a verdadeira realidade. Nós estamos no mundo da matéria. Nós vamos ficar aqui passageiramente por um tempo, mas nós vamos retornar a esse mundo. E nós temos inúmeras obras de Chico Xavier, repleta de cartas de criaturas que desencarnaram cedo, mas retornaram através de Chico Xavier, informando aos seus familiares: estamos vivos, estamos no mundo espiritual, continuamos a vida, nós estamos aqui e esperamos por vocês. Mas, através de muitas provas, de situações que o Chico Xavier, por exemplo, não conhecia. Eles trazem relatos de familiares que ele nunca ouvira falar. Trazem relatos de familiares que estão no plano espiritual, que os próprios seres que comunicam não os conheciam. E passaram a conhecê-los quando chegaram do outro lado da vida, que eram bisavós, tataravós, e que eles os receberam no plano espiritual. E aí, os encarnados vão pesquisar e descobrem, às vezes, também essas pessoas que eles não conheciam. Há inúmeras situações que nós precisamos conferir nessas obras maravilhosas. Então, o mundo espiritual é mostrado pelo Espiritismo como coisa natural e não sobrenatural, como muitos filmes de terror nos mostram. Não é nada sobrenatural, não é nada que nos ponha medo. É uma realidade. É consolador, é confortador saber que os nossos entes amados estão do outro lado e que esperam por nós. E talvez tenha sido isso uma das razões que impediu ao Sr. Perrier de cometer o suicídio. A história não relata para nós por que ele não cometeu o suicídio. Ele só fala que a obra salvou a vida dele. Mas estudando o Espiritismo, nós podemos descobrir, inferir que ele desistiu do suicídio porque encontrou ali a esperança, a consolação, a possibilidade de rever a sua Antoinette tão querida e tão amada. Então, o mundo espiritual é mostrado também como uma fonte de imensidade de fenômenos que até hoje nós não compreendíamos. Não foi inventado, não é invenção do Espiritismo. Os fenômenos, as aparições, as audições, as psicofonias, os estados alterados que as pessoas apresentam, já existem desde que o mundo é mundo. Mas o Espiritismo trouxe com clareza esta realidade e nos mostra com muita tranquilidade. Aqui nós temos também uma outra cena do filme Nosso Lar. Quem assistiu teve a possibilidade de ver
ver no cinema já as obras sendo retratadas. Nós temos aqui a figura de André Luiz, que é o personagem central do livro Nosso Lar, e que está aí também à nossa disposição para que nós conheçamos a realidade desse mundo que existe. Nesse momento aqui agora, nós estamos em contato com esse mundo. Ele não é um mundo distante. Aqui junto de nós há inúmeros seres que estão interessados no nosso bem, no nosso progresso, no nosso crescimento espiritual, e que com certeza nos influenciaram a estar aqui hoje para estudarmos o Evangelho e abrirmos as nossas mentes, esclarecer as nossas emoções para vivermos melhor. E o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, quando Jesus falava que havia outras moradas, vem o Espiritismo e nos mostra com clareza quais são essas moradas. O que é que nós temos que fazer para alcançar as moradas melhores? Mostra a diferença entre os mundos, que há mundos inferiores, mundos medianos, mundos superiores, e que vai depender de cada um de nós alcançar uma condição num mundo melhor. Então, o Espiritismo nos traz a chave para o entendimento das coisas. E como se deu essa terceira revelação, já que ela não é fruto de uma única pessoa? Os espíritos passaram a se manifestar. Diz Kardec que perto de 1000 centros espíritas pelo mundo recebiam comunicações. E em todos os pontos da Terra, era uma multidão de médiuns que recebiam essas comunicações. Mas teve também a elaboração humana da terceira revelação. E essa elaboração humana tanto se deve a esses médiuns que trabalharam, mas se deve especialmente a Allan Kardec. Ele teve uma missão, e essa missão foi dada pelo próprio Cristo. O Cristo Jesus, que preside desde os primórdios da Terra o crescimento espiritual do planeta. Então, Allan Kardec teve a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, as leis e os princípios trazidos pelos Espíritos e que estão contidos naquelas obras que nós falamos no início. O Espiritismo é obra do Cristo, que preside a regeneração da Terra. Então, vem diretamente do Cristo. Nós não precisamos temer, porque o Cristo preside esta tarefa. Ele está à frente da regeneração do nosso planeta e de todos nós. Ele é o Consolador prometido, conforme Jesus anunciou. E aqui está a ideia de maior emoção para todos nós. Porque o Consolador, ele, pelo nome já diz, ele consola a todos os deserdados da terra, a todos os que sofrem, quer dizer, a todos nós. E ele consola dando um fim, uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Nós podemos inferir aqui também que o Senhor Perrier entendeu que o seu sofrimento tinha uma utilidade. Ele precisava passar por aquela situação, mas ele encontrou consolo no Espiritismo para superar a sua dificuldade. Ele encontrou a esperança de que ele reencontraria a sua Antoinette. E que se ele passasse por essa prova
com equilíbrio, com tranquilidade, ele chegaria a um mundo melhor. E para a aplicação prática de nossa vida, na nossa vida, da mesma forma que o Senhor Perrier tomou as palavras do Livro dos Espíritos e fez a modificação na sua vida, teve a coragem de enfrentar a sua dor e mudar aquele pensamento, nós trouxemos uma poesia, uma pequena poesia de Casimiro Cunha, que resume o nosso estudo da noite e nos mostra o que nós devemos fazer. Ele nos diz que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. E nos diz: se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz, quer dizer, guie os seus caminhos nesta luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Que a doce paz do nosso Mestre amado Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Suas perguntas, tirarem suas dúvidas. Não é para ninguém levar a dúvida para casa. Está todo mundo aqui estudando juntos, aprendendo juntos. Nessa escola aqui não existe professor, né? Só aluno, só aluno. É o grande professor, é o mestre. Estou falando entre nós encarnados na escola nossa aqui, terrena, né? Do Cefac. Muito bem. Interessante, né? Vimos na primeira revelação com Moisés o que nós não devemos fazer. Não matar, não roubar, não trair, não cobiçar, etc. Na segunda revelação com Cristo, o que nós devemos fazer? Sintetizando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na terceira revelação, como devemos fazer? Sintetizando, fora da caridade, não existe salvação. O que representa para vocês, na vida de vocês, a terceira revelação? Boa noite. Para mim, conhecer a terceira revelação, o Espiritismo, significa, em primeiro lugar, libertação. Libertação de um medo que me consumia. O medo do nada, depois do que a gente tem aqui. Porque para mim não existia coisa nenhuma depois desta vida. Ao conhecer a doutrina espírita e despertar no meu ser a esperança que ela nos traz, o consolo que o esclarecimento das verdades que ela nos revela, nos traz, foi em primeiro lugar para mim libertador. Muito. E é uma liberdade que te permite sonhar, trabalhar pelo seu próprio melhoramento, saber que você tem a possibilidade de trabalhar por você e de trabalhar pela construção de um mundo melhor. Que isso só depende de você, que é do teu espírito despertar em ti essa vontade de ser útil e de servir, e de participar, construir o melhoramento da nossa terra. E aí vocês poderiam dizer, nossa, que ambição!
mas a gente constrói um castelo partindo do primeiro tijolo. E esse castelo de sonho de um mundo melhor, a gente constrói a cada dia, tijolo por tijolo. E o Espiritismo nos mostra essa realidade. A terceira revelação nos diz que tudo que a gente não puder construir nessa existência, Deus de amor e bondade nos possibilita uma nova existência, um novo recomeço, mas que nós podemos e alcançaremos o objetivo para o qual todos nós fomos criados, que é, por meio do trabalho, a construção do nosso progresso, de forma que todos nós, fatalmente, alcançaremos a perfeição relativa. Isso é espetacular para qualquer ser humano. E dá força para a gente trabalhar e compreender que o sofrimento não é um fim em si mesmo. É um caminho que, quando trilhado com a sabedoria que nos ensina os Espíritos, da aceitação e da não reclamação, é um impulso para esse progresso ao qual nós estamos destinados, fatalmente. É o Espiritismo, gente, a terceira revelação que proporciona tudo isso. Vamos para as perguntas, que tem muitas, né? Muito interessantes. A pergunta do José Diogo. Antes do Espiritismo, já existiam os médiuns? Já existiam as comunicações dos espíritos, né, com os homens? Ou essas comunicações só apareceram em 1857 com a codificação da doutrina espírita? Eu falei durante a palestra que sim, e desde que o mundo é mundo, sempre existiram as comunicações, sempre existiram os médiuns, não com o nome de médiuns, com outros nomes, com nomes de pitonisas, existiam os oráculos onde eles consultavam. Os feiticeiros. Os feiticeiros. E sempre existiram isso. Antes das guerras, os comandantes consultavam os oráculos para saber se eles iam ser felizes ou não naquela guerra, se eles iam conseguir a vitória ou não. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu esta comunicação entre os dois mundos. E nesse capítulo mesmo, se a gente for estudar Emmanuel em O Consolador, em A Caminho da Luz, a gente vai ver que, muito antes do Espiritismo, muito antes de Jesus, nós tivemos um médium excepcional, que recebeu dos missionários de Jesus os 10 mandamentos, que foi a primeira revelação. Moisés, um médium extraordinário. O que acontece é que Kardec facilitou para nós, né, esse trabalho quando ele reuniu naquelas 5 obras todos os princípios e leis que regem essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso vem provar que mediunidade não é invenção do espiritismo, né? É uma lei da natureza que o espiritismo aceita e explica a respeito, esclarece. E organiza a forma como se utilizar essa mediunidade para o progresso. Porque antes do espiritismo, a mediunidade era utilizada de forma aleatória e até para fins lucrativos. Exato, políticos, né, etc. Muito bem, vamos aqui para a pergunta do, acho que é John, ou Ion, acho que é John. Quais as consequências que um espírito pode ter por ter desejado morrer, segundo os princípios e leis da doutrina espírita?
Que foi o caso daquele senhor da história, né? Que ele desejou morrer. Quais as consequências? Bem, nós todos temos os nossos momentos de fraqueza. Todos os seres humanos têm os seus momentos. Em uns aspectos, outros em outros. As consequências, elas serão ruins se a gente colocar a efeito essa vontade de morrer. Muitas vezes nós temos vontade mesmo, é natural. Muita gente tem vontade de morrer. Muitas vezes o próprio Evangelho nos mostra lá no capítulo 5º, no item melancolia, que todos nós temos uma saudade de um lugar, de um local onde nós já tivemos momentos felizes. Então, muitas vezes, nos momentos de dificuldade, quando nós não conhecemos as realidades espirituais, podemos ter a vontade de morrer. Mas só vai ter consequências graves se nós colocamos em prática, se nós alimentamos essa vontade. Se nós oramos aos nossos anjos guardiões para nos dar força, nos dar coragem para superar as dificuldades, nós vamos acabar encontrando forças e coragem mesmo para superar essas dificuldades e não ter nenhum tipo de problema. Depois que a gente estuda, então, a doutrina espírita, que mostra para nós que o suicídio é uma porta falsa que nos leva a sofrimentos maiores, não é? Porque a gente mata o corpo, mas não mata o espírito. Não tem jeito de matar o espírito, porque ele é imortal. Então, nem foge da dor. Ela só aumenta. Nem conseguimos fugir da dor. Ela só aumenta. Não é? Então, a gente passa a ver que não é a saída para as nossas lutas, né? Para os nossos sofrimentos. Muito bem. Pergunta da Naya. Como ajudar alguém de outra religião que não acredita nos princípios, nas leis da doutrina espírita? Que não aceita o espiritismo. Como ajudar? A melhor maneira de ajudar alguém é respeitando. Primeira forma, respeitar a pessoa onde ela está. E nós podemos orar pelas criaturas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo somente, o último capítulo 28, de coletâneas de preces espíritas. E ali nos orienta como nós devemos orar por todas as pessoas, por nós mesmos, pelos outros. Então, a melhor forma de auxiliar é a prece. Muito bem. Elídio pergunta: Jesus Cristo participou da codificação do Espiritismo através, vamos até mesmo, de envio de mensagens? Como? Você falou. Eu falei que ele não participou. Ele presidiu. Ele não só presidiu, como ele também se comunicou. No capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós temos mensagens lá do Espírito de verdade que são do próprio Cristo. Então nós podemos ir lá conferir no capítulo 6º essas mensagens. Inclusive, quando eu falei do Cristo Consolador, eu trouxe lá desse capítulo aquela frase que eu falei na hora da palestra. Então, o Cristo, ele presidiu e ele acompanhava Kardec o tempo inteiro nessa tarefa. Ele não só acompanhou Kardec, como ele acompanhou também Moisés. Ele acompanhou todo o trabalho da revelação das leis divinas. Eu disse também isso, desde os primórdios. Quem quiser dar uma aprofundada, né, e conhecer melhor essa história, que é muito emocionante, O Consolador, de Emmanuel, e A Caminho da Luz, também de Emmanuel. São 2 livros que são muito especiais, imprescindível para a gente se emocionar com essa história aí de Moisés e do Cristo. E só para não ficar dúvida, presidiu e a participação do Cristo foi intensa.
porque, direto ou indiretamente, os mensageiros que trabalharam com Kardec eram os mensageiros do Cristo, trazendo o pensamento do Cristo, e temos mensagens no próprio Evangelho do Espírito de verdade, que é o próprio pensamento do Cristo ali revelado, que podemos também lá conferir na introdução e no 6º capítulo. Agradecemos a participação.